Nossa, agora eu fiquei curioso. Conta para mim, como é que você sai da matemática para o ministério profético, o ministério da pregação do Evangelho, desse levar a graça de Deus? Conta um pouquinho dessa história da tua vida para a gente aqui. Desde criança eu tinha uma certa atração pela engenharia. Pela engenharia? Engenharia, mas como eu morava numa cidade pequena, não tinha faculdade de engenharia, a gente não tinha, minha família não tinha recurso para me mandar, no caso, para o Rio de Janeiro, né, que eu era do interior do Rio de Janeiro. De onde lá no... Nova Friburgo. Nova Friburgo, uma cidade da região serrana, né? Tá. Ali tem Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. E então eu fui fazer o que era mais próximo. Eu pensei, bom, eu vou estudar matemática, que se um dia eu for estudar engenharia, eu posso eliminar algumas... Aí você foi virar técnico em cálculo diferencial. Fui nessa linha, mas talvez alguns anos antes de eu entrar na faculdade, eu me lembro que um dia eu estava na praça da cidade com os amigos da igreja e alguém me perguntou assim, o que você vai ser? O que você... Tinha uns 14, 15 anos e eu falei, eu vou ser um pastor. Uau, olha. Só que aquilo saiu da minha boca e eu tentei segurar aquelas palavras, mas elas já foram. E aquilo talvez já era uma expressão profética daquilo que Deus tinha para fazer. E como é que foi, por exemplo, assim, você é de berço já evangélico, ou como é que foi o seu processo de conversão? A minha família é uma família tradicional da Igreja Metodista. Então, da Metodista? Então, desde criança, eu cresci na Igreja Metodista, ali me desenvolvi ministerialmente, mas a minha conversão se deu num momento muito interessante, porque eu ia na igreja porque meus pais me levavam à igreja, sim, né? Mas um dia, como a igreja bem tradicional, né? A igreja metodista, era uma igreja onde sempre a rotina era a mesma. Mas aquele dia teve uma pessoa que entrou e ficou endemoniado na igreja. E era uma novidade. Isso era uma novidade total, né? E eu vi os homens, os obreiros ali orando com aquela pessoa, expulsando aquele demônio. E eu me lembro que, como criança, ainda adolescente, eu falei, irmão, se o mundo espiritual do mal é real, Deus também é real. Uau. Então eu falei, bom, já sei a direção que eu vou tomar. E eu tive uma experiência com Cristo aquele dia, uma experiência de conversão, de convencimento do Espírito Santo a respeito do mundo espiritual, a respeito de Deus, da sua obra. E a partir dali eu realmente me dediquei a servir a Deus. E você tinha que idade? Eu tinha entre 12 e 13 anos. Então aí você já estava convertido. Sim, ali aquele dia eu chorei, aquele dia eu me quebrantei. Eu lembro que quando eu fui embora para minha casa, eu me sentia leve. Algum peso saiu da minha vida, assim. E aquilo me marcou. E eu posso dizer que naquele dia eu realmente tive uma experiência de decisão por Cristo. Aleluia, graças a Deus. Foi uma experiência interessante. E como é que foi o processo de chamado para o ministério? Então eu já carregava essa coisa no meu coração, né? Pensando naquele dia na praça, onde aquelas palavras saíram da minha boca. Mas aquilo quando saiu da tua boca ficou... Você não deu muita bola, não? Eu percebi que algo diferente tinha acontecido. Você sentiu alguma coisa? Porque eu não estava pensando naquilo. Não fazia parte dos meus projetos. Teu projeto era engenharia. Eu falei, bom, vou ser um engenheiro. Na verdade, eu pensava assim, vou ser um engenheiro naval. Essa era a coisa que estava na minha mente. Então eu pensava, eu vou quando eu fizer 18 anos, vou me alistar na Marinha, vou cursar e um dia eu vou ser um engenheiro naval. Isso era aquele plano que tinha na minha mente. Mas quando eu estava ali terminando, já naquela época era o 2º grau, né? Estava terminando, que é o ensino médio hoje. Eu falei, Senhor, eu vou separar um ano, eu vou terminar, vou separar um ano e eu vou ficar orando para o Senhor me dizer o que o Senhor quer, se o Senhor quer que eu seja realmente um pastor. E eu lembro que eu fiquei orando aquele ano, eu recebi algumas palavras de pessoas que... Eu vi que eram marcos, pessoas amigas que chegaram, você precisa ser um pastor, anciãos da igreja, você precisa ser um pastor. Mas tudo isso dentro da igreja metodista? Dentro da igreja metodista. E aí eu separei aquele ano inteiro para orar, mas no final do ano não tinha uma direção. Não tinha uma direção para onde ir, o que fazer. Então eu falei assim, Senhor, então eu vou fazer o vestibular. Se eu passar, é para eu fazer faculdade. E aí eu me inscrevi
passei e aí ingressei na faculdade, fui fazer faculdade. No meio da minha faculdade, comecei a namorar a Eliane, né, que é a minha esposa hoje, estamos nos casados há quase 35 anos. E a Eliane está aqui, mas ela disse que não queria participar. É verdade. Ela não queria participar. Então a câmera não está voltada para ela por causa disso. Sim, eu ia chamar ela para entrar nessa conversa. Ela pediu para... Então tá bom, vamos lá. Então, estamos casados há quase 35 anos. E no último ano da faculdade nós nos casamos. E esse ano nós começamos a orar. Então você se formou em matemática? Em matemática, me formei. No último ano, quando eu estava fazendo o último ano da faculdade, nós nos casamos e a Eliane começou a orar. E a gente estava orando. Então, quer dizer, nessa altura você ia dizer, bom, vou sustentar minha casa como professor de matemática. Sim, estava pensando em algo assim. Mas a gente sentia esse chamado de Deus. Né? Na verdade, quando eu comecei a namorar ela, eu falei, olha, eu tenho um chamado de Deus, eu não sei quando, não sei para onde, mas um dia Deus vai me chamar e eu queria saber se você também tem esse mesmo chamado. E ela falou, não, eu também tenho o mesmo chamado. Então, quando foi o último ano ali da faculdade, que seria o nosso primeiro ano de casados, nós estávamos orando e um dia a Eliane falou, olha, Senhor, eu não sei o que fazer, nós sentimos esse chamado, não sabemos para onde ir, manda alguém falar conosco. No outro dia, um amigo que estava em Curitiba fazendo Instituto Bíblico aqui na comunidade cristã de Curitiba, bate na nossa porta. Eu não estava em casa, ela abriu e ele falou assim, olha, eu vim aqui porque eu estou estudando em Curitiba, todo dia eu estou pensando em vocês, vocês precisam ir para Curitiba. E ela falou assim, olha, você não sabe o que você está falando, porque você não sabe o que eu estou orando. Né? E aí, realmente... Nós, já no ano seguinte, viemos aqui, conhecemos o Instituto Bíblico, que era na comunidade cristã, nós ainda sendo da Igreja Metodista, né?